Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 25 de março de 2023, estamos aqui mais um dia para trazer a meditação da Palavra de Deus. Vamos estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25, que está escrito assim: Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho e andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha, nos lombos e nos seus sapatos que traziam nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permite que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia da casa do seu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse, e com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Então Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou de sobremaneiramente. Então veio Adonias, filho de Hagite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse a ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho para dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, e não a rejeites. E ela disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fale a Salomão, porque ele tu não rejeitarás, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. E disse a Betsebas: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou contra
o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por cadeira para sua mãe, e fez uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou na sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, e não me a rejeites. O rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não te farei virar o rosto. E ela disse: dê a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei e disse à sua mãe: por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confiou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Então enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, no qual deu sobre ele e morreu. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Nós podemos ver logo, na transição do reino, passando-se de Davi para Salomão, vários acontecimentos, tanto já no capítulo 1 e também aqui no capítulo 2, onde no capítulo 2 Davi vem realmente a morrer, a falecer. E ele dá algumas instruções para Salomão. Ele dá os conselhos para Salomão. O que interessante que logo aqui no capítulo 2 ele fala: ser homem, seja homem. Isso é o que o pai normalmente fala para o seu filho, Porque o pai quer que o filho seja abençoado, bem-sucedido. O pai quer que o filho seja próspero. O pai quer que o filho seja muito mais até do que ele não foi. Então este era o desejo, este era o intuito no coração de Davi, porque ser o rei de Israel agora seria uma grande responsabilidade na qual Salomão enfrentaria. E principalmente já começaria, com os de dentro de casa. Então ele se vê obrigado a tomar essas atitudes, matar ali o seu irmão, o seu meio-irmão, por causa dessa situação. Porque se Adonias pede, e é concebida a mulher, quer dizer, então tudo que Adonias pede, as pessoas fazem. Salomão já está se preparando como Adonias, como sabia manipular as coisas, e ele nessa situação ele tenta manipular Betseba, falar: você sabia que eu era o sucessor do trono, eu era o que tinha direito pelo trono. Então ele começa a manipular as pessoas na mente para tentar pegar benefício ou usufruir de benefícios. Então ele pede essa mulher. Salomão aqui nega essa mulher, não é o fato pela mulher ser uma mulher para Adonias, mas é pela manipulação. Que todo aquele que enfrenta, que tem algo em suas mãos de grande responsabilidade, acaba enfrentando oposições. Quando a oposição é ferrenha, ela demonstra que é contra você e ela luta contra você, você se prepara, você se capacita e você vai lutando contra essa oposição ou contra esse inimigo. Agora, quando o inimigo é sorrateiro, quando a oposição é sorrateira, finge que é seu amigo, finge que é seu companheiro, finge que está contigo, mas na hora da oportunidade ele vai tentar usurpar, ele vai tomar uma atitude para tirar você da posição, para tirar você daquilo que talvez até Deus colocou, para ele tomar posse daquilo que outrora poderia até ser dele por direito, mas Deus concebeu ao outro. Então, a personalidade de
Adonias é esse tipo de pessoa. Ele consegue manipular, ele consegue fazer com que as pessoas, façam as coisas de acordo com o seu pensamento, com a sua instrução, e aos poucos, pouco a pouco, ele iria, numa hora que ele tivesse a oportunidade, tomar o reino de Salomão. Então aqui, conforme a própria situação em que o pai, o rei Davi, pede para ele não só mata Adonias, mas também Joabe e Simei, por conselho e orientação de Davi. Então nós vemos que ser alguém, muita gente quer ser um líder, quer ser um pastor, quer ser alguém de frente, mas ser um líder, ser um cabeça, ser um pastor, além da responsabilidade, além do compromisso, além da fidelidade, tudo isso não só para com Deus, mas também para com as pessoas, ele tem que se precaver e se proteger de situações que aparecem, de perigo, de tentativa de usurpação, de tentativa de prejudicar de alguma maneira. Então, nessa situação, nós já estamos vendo aqui uma situação política, que Salomão teve que tomar atitude para que o teu reino fosse forte, para que o seu reino fosse estável, fosse fortificado e ele pudesse reinar com segurança. Então, nessa situação, Adonias era uma ameaça, também Joiada e o Simei, Joabe e o Simei, também Joabe e Simei era uma ameaça. Então ele, acabando ali com os três, eliminando essas três pessoas, porque era uma ameaça por causa de política, ele consegue então preparar e estruturar o seu reino, de grandes coisas, de grandes obstáculos que ele vai fazer, que ele vai enfrentar para que o teu reino seja estruturado, mas ele começa muito bem o seu reinado, ele começa muito bem a sua caminhada com Cristo, com Deus, e que mais importante que começar com Deus, nós viemos a andar nossa vida toda com Deus e terminar a nossa vida com Deus. Ele, infelizmente, se desviou aí no meio do caminho, mas aqui ele começa a estruturar e começa a fortalecer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, estruture, fortalece e seja fiel, que o Senhor vai te honrar. Talvez o Senhor tenha te chamado por cabeça, talvez o Senhor tenha te chamado para ser liderança de alguém, de um departamento. Seja fiel ao Senhor e o Senhor vai te honrar. Seja fiel ao Senhor e cumpra aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, porque grande é a responsabilidade e nós daremos conta no final de tudo ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, te livre de todo mal, você e toda a sua família. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.